Fecha a saída do som, que eu acho que está dando um chiadinho aqui para nós. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Como não, né? Estar feliz na casa do Senhor, né? É engraçado que nós temos esse costume de fazer essa pergunta, né? Quem está feliz aí? Vocês estão felizes, irmãos? Nós não teríamos motivos para não estarmos felizes, independente das circunstâncias. Lembra que nós estamos ministrando uma série de Filipenses, e essa série de Filipenses vai falar muito sobre isso, sobre estarmos alegres, felizes, independente das circunstâncias. Lembra que essa carta é uma carta que Paulo escreve ela, mesmo em cárcere, mesmo em meio à perseguição. Qual que é o cerne principal dessa carta? A alegria no coração de Paulo ao escrever essa carta aos irmãos. Não tem ninguém preso aqui, né, irmão? Senão nem estaria aqui, né? Perseguição, você está sofrendo aí, irmãos? Talvez, né? E amém por isso, porque se não está sofrendo perseguição, talvez tenha alguma coisa errada, irmãos. Porque quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho, é natural que aconteça algum tipo de perseguição em nossa vida. Mas mesmo assim, que nós possamos alegrar-nos no Senhor, alegrar-nos, amém? Então esse é o sentimento pelo qual nós devemos ter todos os dias, por sabermos que fomos alcançados pelo Senhor. Enquanto tem irmãos, né, que estão aí agora, vocês estão vendo aí essa tônica, né, de Israel lá, e guerra, de lá para cá, de cá para lá, e essa loucura toda, nós temos então o privilégio, irmãos, de celebrar a Cristo em um culto público como esse, com portas abertas, sem nenhum tipo de perseguição. Então que nós possamos celebrar a isso, irmãos, nos alegrar com isso, porque isso é um privilégio que nós temos como cristãos que moramos no Brasil, porque nem todos têm esse benefício de celebrar Jesus. Na China, irmãos, na China comunista, sabe como que eles pregam o Evangelho lá? Os missionários levam uma Bíblia, eles se reúnem, irmãos, em lugares ultra secretos, porque ninguém pode saber que o Evangelho está sendo disseminado. Eles pegam a Bíblia, rasgam e entregam uma folha para cada irmão, e cada irmão tem a responsabilidade de decorar aquela parte do texto e eliminar o mais rápido possível aquela folha, porque se eles forem pegos com aquela folha, eles também serão excomungados, apanharão, serão presos. Então, aí na reunião deles, eles se reúnem, e aí cada irmão vai compartilhar a porção da palavra que foi dada a ele, com aquela folha que foi entregue. Então, irmãos, são realidades que estão acontecendo nesse exato momento, e para a glória de Deus, nós temos esse benefício, esse privilégio, então que nós não venhamos perder, irmãos, de vista o que nós temos hoje aqui na nossa nação, que é essa liberdade de pregar o Evangelho, de viver e de expressar o Evangelho, amém? Antes de eu entrar aqui naquilo que é a porção da palavra do Senhor, já abra sua Bíblia aí, em Filipenses, nós vamos dar continuidade. Essa carta é uma carta tão rica, né, irmãos? Tão pequena, mas ao mesmo tempo tão rica. Nós temos apenas 4 capítulos na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, e mesmo assim tem tanta riqueza teológica nessa carta, que nós já estamos, se eu não me engano, há 5 finais de semana ou 6 finais de semana falando sobre essa carta, e olha que ainda tem mais aí alguns finais de semana para que a gente consiga concluir então esse estudo dessa carta. Isso nos mostra, irmãos, a profundidade que as Escrituras têm para nos ensinar. Por isso que a Bíblia não é um livro que você lê como qualquer outro livro. Qualquer outro livro você pode ler e reler, irmãos, e entender tudo que aquele livro está falando, mas a Bíblia você precisa ter o discernimento espiritual, porque a Bíblia ela foi escrita por homens, inspirado pelo próprio Deus, para que eles pudessem escrevê-la. Então não acho que você vai ler a Bíblia, por isso que muitas vezes o ateu, quando você vai conversar com o ateu, alguém aqui já teve um debate bíblico, teológico com algum ateu? Alguém aqui já teve? Irmãos, eu vou te falar uma sinceridade, é uma das coisas mais difíceis que tem, é você ter um embate teológico com um ateu, falar sobre Bíblia com um ateu, porque na maioria das vezes,
Os ateus conhecem as Escrituras até mais do que nós mesmos. Eles já leram, releram, continuam lendo, mas eles não buscam a inspiração do Espírito Santo para que eles tenham uma compreensão, um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo através da palavra revelada do Senhor Jesus. Então, todas as vezes que você for ler as Escrituras, você precisa pedir essa orientação ao Espírito Santo, esse discernimento, esse abrir os olhos espirituais, para que você consiga compreender quão profundo é, irmãos, um livro de 4 capítulos. Às vezes você vai ler um livro teológico, lá do seu curso de teologia, lá de algum irmão que recomendou. Às vezes você vai ver o livro do Leandro Vieira, 400 páginas, que é uma bênção, irmãos, e que nós precisamos ler também. E às vezes um livro, uma carta, não é nem um livro, uma carta que foi escrita por um homem, com 4 capítulos, tem mais teologia, mais profundidade do que um livro de 400, 300, 500 páginas. Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando nós meditarmos, quando nós ruminarmos nessa palavra, quando nós nos debruçarmos, quando nós pedirmos a orientação, a inspiração, a mesma inspiração que Paulo teve ao escrever essa carta, é a mesma inspiração que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, ao lermos essa carta, para que nós possamos ser ministrados e de fato que nós possamos compreender aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Parece que tem uns que estão com sono. Amém? Antes da gente começar, eu quero orar, irmãos, porque nós temos também algumas demandas como igreja, né, que nós precisamos orar. Nós estamos aí com o pastor Geraldo, né, nessa situação, que quem está no grupo da igreja aí está acompanhando, mas graças a Deus ele recebeu alta, né? Mas sabemos que ainda é um processo que precisa da intervenção divina. A minha esposa, como cardiologista, entende um pouco mais, e eu sempre falo assim, o médico, né, tá a Larissa aqui também, que é médica, o médico sabe a gravidade, irmãos. Às vezes a gente está vendo e falando assim, não, isso aqui é só um negocinho à toa, mas o médico, ele sabe na profundidade. Então traz aí uma preocupação maior pelo caso dele, né? A Sara já deu uma olhada lá, ele está com só 35% de capacidade cardíaca do coração, então isso é uma capacidade muito baixa, né? Então precisa realmente de um cuidado, de uma intervenção aí da nossa oração, da nossa intercessão. Também tem a Ariellen, que fez uma cirurgia, né? E que também está com uma pequena complicação, mas está tudo certo, né, Flávio? Lá só fez uns estripulia, porque ela também é igual a gente, né? Não aguenta ficar quieta, mas o Senhor vai dar graça lá, vai restaurar por completo, eu tenho certeza disso. Então vamos colocar de pé, irmãos, para que a gente faça essa oração, não num ato religioso, tá, irmãos? Você poderia orar aí sentado, deitado, ajoelhado, da maneira que você quiser. Não acho que quando a gente, para que vocês tenham um entendimento, tá? Porque às vezes vocês falam, vamos se colocar de pé, não é um ato religioso, é porque a gente em reverência, como igreja, como uma comunidade aqui, nós possamos em unidade, estarmos aqui no mesmo nível, né? No mesmo ambiente, no mesmo espírito, orando, intercedendo. E também vamos aproveitar que nós vamos fazer essa oração de intercessão, já vamos apresentar a nação, o mundo inteiro aí, essa guerra que está acontecendo. Nós sabemos, irmãos, que os dois lados aí dessa guerra têm poder bélico para matar milhares e milhares de inocentes. Muitas vezes a gente olha ali Israel como uma nação pela qual nós devemos orar, interceder por ela, mas ao mesmo tempo a guerra, irmãos, quem mais sofre com ela são as pessoas inocentes. Então ambos os lados têm pessoas inocentes, tem crianças morrendo, né, sendo sequestradas. Então que a gente possa também nos compadecer com toda essa situação que o mundo está vivendo aí, que nós precisamos comprar também isso em intercessão, amém? Então feche seus olhos, ore comigo, irmãos, ore aí aquilo pelo qual o Espírito Santo for colocando no seu coração, declare palavras aí também sobre a vida desses irmãos, tanto do pastor Geraldo, quanto da Ariellen, nós possamos declarar a cura do Senhor, amém? Pai, nós estamos aqui mais uma vez como igreja do Senhor,
nessa oração, ó Pai, comunitária. A Tua palavra diz que onde tiver 2 ou mais reunidos, o Senhor estará presente. Nós cremos e sabemos que o Senhor está presente nessa reunião, mas também a Tua palavra, ó Deus, nos dá autoridade para ligar aquilo que está sendo falado aqui na terra, ligar no céu, Pai. Então nós ligamos no céu agora essa nossa oração de intercessão, ó Pai, para que a provisão possa chegar ali sobre a vida do pastor Geraldo, que uma restauração possa ser completa na vida dele, na saúde física dele, ó Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, a cura completa da vida dele, aquele que é um homem de Deus, que tem muito ainda para queimar pelo Evangelho. Nós oramos também, ó Pai, pela vida da irmã Ariellen, ó Pai, que está nessa fase de recuperação pós-cirúrgica, que o Senhor traga, ó Pai, também toda a restauração completa, que não haja nenhuma complicação nessa cirurgia, e que ela muito em breve já esteja aqui conosco, com aquela alegria em servir o corpo de Cristo, ó Pai. Nós queremos aqui também, como igreja do Senhor, assim como diz a Tua palavra, que nós possamos orar pela paz em Israel. Então nós oramos pela paz naquela nação, que haja paz naquela nação, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, em prol daquelas vidas que estão sendo ceifadas pelos familiares, ó Pai, pelas pessoas, que o Senhor, ó Pai, traga paz, que o Evangelho possa chegar até aquelas pessoas que não conheceram a Cristo ainda verdadeiramente, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós intercedemos, ó Pai, por tudo que está acontecendo no mundo, ali também Rússia, Ucrânia, as nações estão se levantando contra nações. Nós oramos, ó Pai, porque sabemos que isso já havia sido dito na Tua palavra. Então são coisas inevitáveis, ó Pai, mas nós oramos como igreja, ó Pai, para que nós venhamos nos manter forte em intercessão até que Cristo venha, e nós cremos que Ele irá voltar para buscar a sua noiva gloriosa, ó Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Meus irmãos, abra aí então a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 10 aí nós vamos caminhar. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 10. Contrário aí? Amém? Glória a Deus. Se você está nos meios digitais, bota ele aí no modo avião, para que nada roube, irmãos, aquilo que o Senhor tem para você nessa manhã. Diz assim: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Verso 12: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de alcançar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão do comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti várias vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus delas é o estômago, é o orgulho que eles ostentam, fundamentando-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, transformando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém?
Oremos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, traga-nos a revelação da Tua palavra, o entendimento e a compreensão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lucas, Rani, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem, as crianças estão na salinha. Se eles ficarem, pode deixá-los lá, que as tias cuidarão muito bem. Irmãos, antes de nós, de fato, entrarmos aqui na parte expositiva do texto, eu quero dizer para vocês, Paulo aqui está falando muito sobre a alegria, né? E nós precisamos identificar que existe uma diferença entre a alegria e a felicidade. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o significado de alegria é o estado de satisfação extrema, é um sentimento de contentamento. Então, é a alegria de fato que Paulo está querendo nos ensinar aqui, porque felicidade, irmãos, a felicidade ela vai depender muito da situação. Quando você perde um ente querido, dá para você ficar feliz, irmãos? Não, mas dá para você permanecer alegre no Senhor, independente da circunstância. A felicidade ela vem no momento ali de êxtase. Você às vezes ganha um prêmio. Ontem teve o sorteio lá, né, da rifa dos jovens. Então provavelmente, né, o ganhador ele ficou muito alegre, muito feliz. Mas mesmo com a felicidade daquele momento, pode ser que essa pessoa não esteja alegre, porque a nossa alegria deve estar no Senhor. Então, quando nós estamos no Senhor, independente da felicidade ou da tristeza, nós precisamos manter-se alegres, porque estamos no Senhor. Então, a alegria é um estado permanente, é um sentimento permanente que deve haver em nós, cristãos. E a felicidade é um estágio momentâneo. Às vezes estaremos felizes, algumas vezes preocupados, algumas vezes tristes por algumas situações, mas a alegria deve permanecer. Porque Paulo, irmãos, talvez aquele momento ali no cárcere, sendo açoitado, dificilmente ficar feliz naquele momento, irmãos. Mas ele estava alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Paulo mesmo talvez naquele momento que não dava para achar felicidade, mas ele permanecia alegre. Por isso que na sua carta ele está alegre, escrevendo para os irmãos: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Então, irmãos, às vezes você vem aqui na igreja e aí nós temos esse hábito, né, de perguntar: vocês estão felizes? Quantos estão alegres com o Senhor? Isso é algo clichê, irmãos, mas na verdade essa pergunta ela nem deveria ser feita, porque você que está no Senhor não tem motivos para não estar alegre, mesmo que você não esteja feliz, mas a alegria do Senhor ela sempre deve permanecer em nós, e é essa alegria que nos traz paz, é essa alegria que tem que nos trazer paz, independente de qualquer situação. Independente de como o mundo está, é essa alegria que tem que nos trazer paz, independente do que está acontecendo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Uma outra coisa que nós precisamos aprender com tudo que já foi ministrado durante essa série, encoraje os irmãos mais uma vez, você que não está acompanhando ou não conseguiu acompanhar, conecta lá no YouTube, pega essas séries, vai assistir, vai ruminar, vai aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor está nos ensinando através dessa carta. Uma coisa que nós precisamos aprender com o que já foi ministrado aqui é reordenar, repita assim comigo, reordenar ou reorganizar as nossas prioridades. O que tem sido prioridade para você? Quais têm sido as suas prioridades no seu dia a dia? Quais têm sido as primícias do seu dia? As primeiras coisas, o que vem ao seu coração? Então nós precisamos reordenar isso, irmãos. Muitas vezes nós já acordamos pensando em várias coisas que nós precisamos fazer, em várias prioridades, mas aonde nós deveríamos reordenar então as nossas prioridades? No Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Faça a tua vontade. O que Cristo ora quando Ele está ali no Getsemane, na oração final antes da crucificação, suando sangue, Ele diz assim: Senhor, se possível, passa-te de mim esse cálice.
Mas ele encerra a oração: mas que seja feita a tua vontade. Então a nossa prioridade, irmãos, todos os dias da nossa vida, não é o que eu quero, não é o que eu preciso, não é o que eu necessito, mas a nossa prioridade é: Senhor, faça a tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mesmo que eu esteja em uma prisão, mesmo que eu esteja em uma perseguição, eu alegro no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Quando nós compreendemos isso, irmãos, esse texto ele é tão rico em teologia, 4 capítulos que vai nos trazer uma teologia tão profunda do que é o verdadeiro evangelho, irmãos. O verdadeiro evangelho não é um evangelho de onde faça a tua vontade, quer dizer que eu tenho que estar feliz todos os dias, mas eu estou alegre todos os dias, independente do que está acontecendo na minha vida, porque nós estamos no Senhor, e é a vontade dele que tem que se cumprir, e não a minha. Amém? Então vamos lá para o texto, deixa a sua Bíblia aberta aí, você que traz o marcador, a caneta. Então nós vamos discorrer texto a texto aqui. Essa é a proposta quando a gente vai expor uma série de palavras, é que as palavras sejam expositivas, e que isso fique claro no entendimento da igreja, irmãos. Palavra expositiva é uma palavra pela qual nós vamos passar verso a verso, e nós vamos trazendo aquilo que o Senhor vai discernindo, aquilo que a Escritura vai nos mostrando, para que a gente possa aprofundar ainda mais naquilo que o Senhor quer nos dizer. Amém? Então Paulo começa aqui no texto, no versículo 10, para conhecer Cristo. Olha que engraçado, Paulo já havia sido encontrado por Cristo. Lembra lá no caminho de Damasco, quando Paulo tem um encontro verdadeiro com Cristo? Então Paulo já tinha sido encontrado por Cristo, só que agora Paulo está fazendo o quê? Um esforço para conhecer a Cristo. Agora ele quer conhecer mais do Cristo. E muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece? Cristo nos encontra. Às vezes você vem numa reunião, todos nós fomos encontrados por Cristo. Não acha que você que encontrou Cristo, não, irmãos, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então quem nos encontra é Ele, não é você que encontra Cristo. Não é você que fala assim: ah não, eu fui lá na frente, ergui a mão e aceitei Jesus. Não, irmãos, foi Ele que te encontrou primeiro, foi Ele que te achou primeiro. Então Paulo encontra Cristo, encontra o Paulo, e Paulo agora ele busca desesperadamente conhecer mais do Cristo. Sabe o que é algo que acontece conosco? Às vezes Cristo nos encontra, e aí a gente encontra Cristo, e a gente para, e a gente não busca mais querer conhecer o Cristo verdadeiramente. A gente até empolga quando a gente tem aquele encontro, quando Jesus nos encontra, a gente tem aquela empolgação, mas logo passa e a gente para. Mas vocês vão ver que a tônica desse texto, o tempo inteiro, é Paulo falando de quê? Da corrida, do alvo. As coisas velhas ficam para trás, eu avanço. Por que ele está avançando? Porque ele quer conhecer mais do Cristo. Assim sou eu e você, irmãos. Nós não devemos retroceder. Quem anda para trás é só caranguejo, nós só andamos para frente. O cristão só tem que andar para frente, irmãos. É desse estágio para mais. Domingo que vem você tem que ter avançado um pouco mais. Agora a pergunta que eu faço para você é: tem sido assim na sua vida? Você tem sentido isso na sua caminhada cristã? Que a cada domingo que você vem aqui nessa comunidade de fé adorar o Senhor, você tem avançado um pouco mais? Ou você parou? Ou você estagnou? Ou você está até dando uns passos para trás? Então Paulo está nos ensinando, irmãos, essa corrida não é uma corrida para andar para trás, é uma corrida para avançar. Solta para mim, Luquinha, a primeira citação. James Boyce, olha o que ele vai falar. Olha só, Paulo queria conhecer Jesus do mesmo modo que a Bíblia descreve o conhecimento mais verdadeiro que existe. Paulo, irmãos, naquele tempo não tinha o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, a maior parte dele foi escrito pelo próprio Paulo.
Então Paulo tinha acesso então ao Velho Testamento, então ele queria conhecer Jesus do mesmo modo que a Bíblia descrevia, que os profetas falavam que viria. Então aquilo que era o vislumbre que os discípulos já haviam falado para Paulo, ele queria conhecê-lo verdadeiramente. Por mais que Paulo não andou com Cristo, mas ele queria conhecê-lo na essência, verdadeiramente. E ele queria que isso influenciasse seu viver diário. Então, quando nós caminhamos com Cristo, nós buscamos conhecê-lo, isso vai influenciar o nosso viver diário. E eu quero destacar 3 fatos muito importantes, 3 marcas muito importantes que está no verso 10 e no verso 11. Eu vou ler o verso 10 e o 11 novamente com os irmãos, para que a gente possa destacar. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela eu estarei presente. Então o primeiro fator, o poder da ressurreição. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, vai haver uma ressurreição, e Paulo encerra dizendo aqui, a ressurreição dentre os mortos, para que eu esteja presente nela, eu preciso conhecer mais do Cristo, para que no dia da ressurreição entre os mortos, eu esteja entre ela, eu esteja participando dela. Agora, como que eu vou surtir esse efeito nas pessoas? O poder dessa ressurreição, como que eu vou influenciar as pessoas? Eu preciso então influenciar as pessoas espiritualmente, para que elas compreendam que esse dia vai chegar, e que nesse dia nós precisamos estar presente. Nós precisamos ser agentes de transformação na vida das pessoas, para que eles entendam que esse dia, um dia vai chegar, e que nós precisamos estar presente. A segunda marca que eu destaco aqui desses 2 versículos é uma nova perseguição, irmãos. Repita assim: perseguição. Paulo era um perseguidor, ele passa de perseguidor para perseguido. Olha que troca ruim, né, irmãos? O cara era um perseguidor, de repente ele está sendo perseguido, mas é assim o evangelho, irmãos. Se a sua vida está boa demais, não está tendo nenhuma perseguição, não está tendo nenhuma luta, talvez você não esteja de fato correndo a corrida, você esteja parado na corrida. Então Paulo está falando que a partir desse momento pelo qual ele busca conhecer o Cristo, o poder da ressurreição, ele participa nos seus sofrimentos, uma nova perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, se está havendo perseguição, irmãos, é porque você está vivendo piedosamente em Cristo Jesus, para a glória dele. Então vai haver essa nova perseguição. Uma terceira marca: o servo não é maior que o seu senhor, irmãos. Não ache que você não vai receber perseguição, sabe por quê? Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, foi perseguido até o último dia da sua vida aqui na terra. Então não acho que eu e você não seremos. Quando nós buscamos conhecer o Cristo, quando nós corremos essa corrida, nós seremos perseguidos durante essa caminhada. E uma quarta marca, a garantia da ressurreição. Nós precisamos, irmãos, enxergar que esse dia vai chegar, e que nós só teremos essa garantia dessa ressurreição se nós abandonarmos as nossas próprias vontades, as nossas próprias verdades, se nós mudarmos o nosso caminho, a nossa rota, e se nós abandonarmos a nossa própria vida. João 14,6 vai dizer o quê? O que diz João 14,6? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, a garantia da ressurreição, presta bastante atenção aqui. Isso é muito importante que nós possamos entender isso, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho. Então a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: o seu caminho precisa mudar. Quando você então é encontrado por Jesus, Jesus te encontrou, amém? Todos aqui foram encontrados por Jesus,
Senão talvez nem aqui você estaria. Se você está e não foi encontrado, talvez essa é a manhã pela qual ele vai te encontrar, amém? E que ele encontre de fato, porque uma das evidências de um encontro real com Jesus é uma mudança de caminho. Se o seu caminho não mudou, irmãos, talvez você ainda não foi encontrado por Jesus, foi só uma emoção que você teve aí no coração. Mas de fato não houve um encontro, porque Paulo teve a rota, o caminho, a vida completamente mudada. Ele era um perseguidor e de repente ele passa a ser perseguido. Isso é uma mudança de vida, isso é uma mudança de caminho. Então a primeira coisa, nós precisamos mudar então o nosso caminho. A segunda coisa que o texto vai dizer é que ele é a verdade. As nossas verdades, os nossos conceitos, as nossas prioridades, aquilo que nós pensamos antes de ser encontrado por Cristo, pós ser encontrado por Cristo, precisa mudar, irmãos. A matemática do reino dos céus é totalmente diferente da nossa. A realidade do Evangelho é totalmente diferente da nossa. A realidade do Evangelho é que se baterem na sua face, vire a outra, irmãos. Se te mandarem andar 1 milha, ande 2. É melhor dar do que receber. Quem aqui prefere dar do que receber, irmãos? Todo mundo ama receber. Prova disso foi ontem a gente fazendo o sorteio, todo mundo queria ganhar. Estou mentindo? Ou ninguém queria ganhar? Irmãos, isso está em nós, na nossa natureza humana, que todos os dias, por isso que Paulo fala assim, eu quero conhecer o Cristo, porque todos os dias se eu não buscar conhecer o Cristo, essas verdades não vai mudar na minha vida. E são coisas simples como essa, irmãos, que a gente precisa parar para meditar. Eu preciso mudar as minhas verdades. Poderia ter ganhado alguém de nós lá ontem, só para a gente ter uma pedagogia, para ver como seria, né, a reação do irmão. Não que nós estamos aqui para medir, irmãos, mas nós estamos aqui para crescermos juntos na caminhada, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos mudar as nossas verdades. Então o segundo passo é, eu mudo o meu caminho, depois as minhas verdades são transformadas, e aí vem um terceiro passo, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, irmão, se nós não perdermos a nossa vida velha e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus, um novo nascimento, uma nova história. Nós cantamos isso aqui, uma nova história Deus tem para mim. Que história é essa? Uma nova vida. É só assim que nós então teremos a garantia da ressurreição. Nós precisamos passar por esses 3 estágios, irmãos. Primeiro muda a nossa caminhada, depois a gente muda as nossas verdades, e depois nós morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo, porque o morrer é lucro, amém? Mas João 11:25 vai dizer assim, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, essa matemática para alguém que não mudou as verdades é muito difícil de compreender. Como é que você vai chegar em alguém que não foi encontrado por Cristo ainda e vai dizer assim, ainda que morra, viverá? O cara vai falar assim, The Walking Dead? Tá biruta, irmãos? Ainda que morra, viverá? Como assim? Se eu morrer, morreu, acabou, vou virar pó. Não, irmãos, na matemática dos céus, nós só viveremos se nós morrermos. Na matemática do reino de Deus, só há vida quando há morte. Então nós precisamos morrer primeiro, para que depois nós possamos viver. E avançando então no verso 12, estão aí comigo, né? Amém? Verso 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, em algumas versões, essa palavra perfeito quer dizer maduro. Entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. A palavra original aí, esse caminhando, quer dizer dioko, que isso então está muito relacionado a correr rapidamente rumo ao alvo. Paulo aqui, ele está naquele tempo, ele está comparando essa corrida com os atletas gregos,
que participava das Olimpíadas. Então essa corrida, irmãos, é uma corrida de fato de alta performance. Não é uma corridinha qualquer. Ele está comparando, a palavra original dioco quer dizer correr o mais rápido possível que você puder. E qual é a corrida que nós temos corrido, irmãos? É uma corrida que não sai do lugar, não é uma corrida de tartaruga aqui que Paulo está falando, não. É o mais rápido que nós pudermos. Agora você tem noção o quanto um atleta olímpico de alta performance gasta se preparando para participar de uma Olimpíadas? Quantas horas de treinos? Quanto desgaste físico e emocional? Quantas horas de treino, irmãos? O atleta passa 4 anos treinando, uma média de 8 a 12 horas por dia durante 4 anos para entrar dentro de uma piscina e nadar por alguns segundos. E aí ou ele ganha ou ele perde. E aí sabe o que acontece? Na próxima Olimpíadas, ele vai dar o máximo para ser ainda melhor na próxima. E ainda melhor na outra que vier. E assim é o que Paulo está nos dizendo. Nós precisamos ser como esses atletas, para que nós possamos alcançar o prêmio. Mas para isso é necessário pagar um alto preço. Só alcança o prêmio, irmãos, quem paga um alto preço. Só vai conhecer a Cristo quem paga um alto preço. A corrida precisa ser feita todos os dias. E é sempre avançando. Só assim, irmãos, nós vamos alcançar a Cristo. Só assim nós então vamos, no dia da ressurreição dos mortos, estarmos lá presentes. Amém? Agora você já viu algum atleta ganhar o prêmio sem ele chegar na linha de chegada? Algum atleta olímpico, se ele não cruzar a linha de chegada, ele ganha o prêmio ou não? Ele não ganha. Então nós só iremos ganhar o prêmio, irmãos, se nós cruzarmos a linha de chegada no dia da ressurreição. Nós temos que estar nessa corrida diariamente, correndo, avançando rumo ao alvo, para que no dia da ressurreição, no dia do prêmio, nós estejamos firmes e fortes na corrida. No verso 13 e 14, ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, ao fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui Paulo está usando a palavra prossigo. Mais uma vez aqui ele está nos comparando com um atleta que está correndo na sua mais alta performance. E qual que é a recompensa final? Qual é o nosso prêmio final? A ressurreição entre os mortos. No dia da ressurreição nós iremos participar, mas só participa quem cruza a linha de chegada, irmãos. Não dá para retroceder. O que é o ponto final para um atleta é o ponto de início na nossa corrida da eternidade, irmãos. Glória a Deus por isso. Quando um atleta cruza a linha de chegada, ali é o ponto final para ele. Quando nós cruzarmos o nosso prêmio da ressurreição, ali é o ponto inicial da nossa vida eterna com Cristo Jesus. A recompensa da corrida. Por isso Paulo vai dizer que morrer é lucro, irmãos. Porque, de fato, nada que nós possamos conquistar aqui na terra se compara àquilo que virá no tempo vindouro. Por isso que Paulo fala que tudo que é terreno eu dou como perca, porque tudo que vem na eternidade sobrepõe aquilo que eu possa conquistar aqui na terra. Amém, irmãos? Então para onde nós temos que correr, irmãos? É para a corrida da eternidade. É essa corrida diária que nós precisamos estar correndo todos os dias. No verso 15 ele vai falar assim: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. A perfeição aqui, irmãos, a palavra perfeição, quando Paulo usa ela, ele está falando de maturidade espiritual. Ele está falando de sermos aperfeiçoados na nossa maneira de pensar.
na nossa maneira de agir. Esse aperfeiçoado é a corrida diária de melhoria. Todos os dias nós precisamos melhorar um pouco mais. De qual maneira nós devemos pensar, irmãos? Então, que um dia vai haver o prêmio. Que mesmo nessa corrida de perseguição, mesmo nessa corrida, onde nem todos os dias nós estaremos felizes, mas nós precisamos nos manter alegres no Senhor, porque um dia vai chegar o dia pelo qual haverá o prêmio, a recompensa dessa corrida. Na parte B, Paulo está falando que todos nós aqui no verso 15 devemos pensar dessa maneira. Em maturidade todos nós devemos ter esse pensamento. E ele vai dizer assim: porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Eu quero ler, irmãos, aqui na minha Bíblia, o que está dizendo. A minha Bíblia é a Bíblia King James, tá? É uma Bíblia muito boa, eu gosto muito dos comentários que há nela. E olha o que ele vai dizer então aqui, o comentário dessa parte B, onde aqueles que pensam de forma diferente, é o próprio Deus que vai acrescentar. Olha o comentário que ele vai dizer aqui então: os cristãos não devem se entregar às discussões teológicas acirradas, especialmente sobre detalhes da fé. O mais sábio é deixar que o Espírito Santo venha esclarecer todas as coisas a cada um. Irmãos, embates teológicos, brigas teológicas, não vai nos levar a lugar nenhum, se o próprio Espírito Santo não está levando nós a uma maturidade. É isso que Paulo vai dizer aqui, ó. Quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Quem vai esclarecer, irmãos? O próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Então as nossas discussões teológicas, elas têm que ocorrer para o nosso crescimento, para a edificação, e não para um atrito que gera um conflito, como o que nós mais temos visto hoje. Discussões teológicas acirradas, é o que ele vai falar aqui. Não é saudáveis, discussões teológicas saudáveis, amém, é para edificação, glória a Deus. Agora acirradas, a ponto de gerar divisão, a ponto de gerar uma desunião, um conflito entre irmãos em Cristo, não, irmãos, não é para isso. O próprio Deus, Ele vai dar o crescimento. A palavra vai dizer que Paulo plantou, Apolo veio lá e regrou a semente que Paulo já havia plantado do Evangelho. Então muitas vezes eu e você, nós vamos lançar sementes, nós somos ceifeiros, amém? Glória a Deus, estamos lançando sementes por onde passamos, assim eu espero. Então por onde a gente passa, a gente está jogando sementes do Evangelho, nós estamos lançando sementes do Evangelho. Mesmo que você não veja essa semente florescer, mesmo que você não veja essa semente dar frutos, alguém depois de você vai vir aguando essas sementes, vai vir jogando uma água aí, ó, pondo um combustível nessa semente para que ela cresça. Mas de fato, irmãos, quem dá o crescimento? O Espírito Santo de Deus. Então não sou eu, irmãos, que vou pôr uma semente goela abaixo aqui na cabeça do Dinho, vou vir aqui, vou pegar 2 litros d'água, engole essa semente, Dinho, cresce semente. Não, irmãos, eu lanço a semente, eu vou regar essa semente, através do testemunho, através do Evangelho, através da comunhão, através do discipulado, através da caminhada, mas o crescimento é o próprio Espírito que vai dar a ele, no tempo de Deus. Por isso que tem irmãos, que às vezes a semente é lançada uma única vez, e aí esse irmão já gera o fruto na hora, irmãos. A transformação já é imediata, mas tem irmãos que você vai ficar ali, ó, anos e anos, aguando, cevando, cuidando, para uma hora, ele cair em si, o Espírito Santo pegar ele de jeito, irmãos. E aí tem aquela historinha, né? Ou você vem por bem, ou você vem pela dor, ou você vem pelo amor. Aí você que escolhe, irmãos. Tem uns irmãos que é meio resistente, né? Mas uma hora vai vir, irmão, sabe por quê? Porque Cristo nos escolheu primeiro, Cristo nos amou primeiro, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos. Nós já fomos predestinados em amor. Então deixa eu te falar uma coisa, não adianta você resistir. Quanto mais você resiste, mais o processo pode ser doloroso na sua vida.
mais o processo pode ser complicado na sua vida, porque foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque Ele é tão bom, que Ele olha para mim e para você, e Ele não vê maldade em nós, porque se Ele visse maldade em nós, irmãos, dificilmente teria como Ele achar um entre nós, que seria digno de ser escolhido. Mas Ele olha para nós, lá de cima, e a pele do Cordeiro que reveste todos nós, Ele não olha lá de cima e vê os nossos pecados, mas Ele vê o Cordeiro sobre nós, e Ele vê o seu Filho Jesus sobre as nossas vidas, e pela misericórdia dEle, então, irmãos, Ele nos encontra todos os dias, amém? Irmãos, independente das provações que existem em meio à nossa vida, à nossa caminhada, o que se exige de nós, a exigência de nós é que haja um grande esforço, uma entrega total das nossas vidas, para que nós possamos, irmãos, no dia da ressurreição, participar com Cristo Jesus. É muito importante que nós venhamos ter essa convicção, irmãos, que o dia da ressurreição Ele vai haver, Ele vai existir, Ele vai chegar, e que de nós é exigido do lado de cá um grande esforço, irmãos, uma entrega total das nossas vidas. E eu vou te fazer uma pergunta agora, e no final eu vou fazê-la novamente. Quando eu falo de uma entrega total, irmãos, isso é o que é esperado de nós, mas muitas vezes eu sei que na nossa vida nós vamos trabalhando por etapas, né? Então começa a pensar já, desde agora, e no final eu vou fazer novamente essa pergunta: o que na sua vida você precisa ainda entregar para o Senhor que não foi entregue? Qual a área da sua vida que ainda você não entregou para o Senhor? Porque a entrega total, irmãos, é uma entrega total, não é parcial. Não tem como ser 99,9% de entrega, ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo. A gente já brincou aqui com esse exemplo, né? Se eu chegar para minha esposa e falar assim: Sara, meu amor, eu sou 99,9999% fiel a você, mas 0,001% eu sou infiel. Vai resolver, irmãos? Vai não. É cacete na certa, né? Vou tomar surra. Então com o Senhor, irmãos, ou é tudo ou é nada. Então qual a área da sua vida que ainda precisa ser entregue totalmente ao Senhor? Para alguns é o tempo, para alguns é as finanças, para alguns, irmãos, é a idolatria. Então vai pensando, e no final a gente retoma essa pergunta, e eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai trazer direção, vai trazer sabedoria, vai trazer revelação, para que você até o final dessa mensagem entenda que essa entrega é uma entrega total, é uma mudança 360 graus, irmãos. Paulo saiu de perseguidor para perseguido. Isso é uma mudança 360 graus. Não foi uma mudancinha mais ou menos, irmãos. Ao mesmo tempo que ele mandava perseguir, de repente ele viu todo mundo perseguindo, a ponto dele ser preso, açoitado, humilhado. No verso 16 vai dizer assim: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Paulo aqui continua a nos exortar. E exortar, lembra o que significa exortar? Quem lembra? Exortar? Lembra, irmãos? Exortar é encorajar. A gente tem medo, né? Às vezes fala assim: o pastor vai dar uma exortada agora. E a gente já relaciona o exortar chicotada, né? Irmãos, toda exortação bíblica, ela é um encorajamento. Então Paulo aqui está nos exortando a não retroceder. Olha o que ele vai falar: contudo, caminhemos na medida da perfeição. O que é a perfeição aqui? A palavra no original, maturidade. Então vamos trocar essa palavra perfeição, não sei se aqui está perfeição lá também. Então, contudo, caminhemos na medida da maturidade que já atingimos. Então o que Paulo está falando aqui, irmãos? Não retroceda. Por que muitas vezes Paulo lá, os Gálatas, irmãos, vocês participaram da série de Gálatas, Paulo estava furioso, irmãos, porque os irmãos estavam retrocedendo. Os irmãos já tinham alcançado a maturidade, mas de repente eles estavam retrocedendo.
Mais uma vez, trazendo a alusão aqui a um atleta. Um atleta, irmãos, a cada competição, o objetivo dele é ir um pouco além. É diminuir o tempo. É melhorar a performance. É ir um pouco mais. Um cara que vai competir um Ironman, irmãos. Para quem não sabe, um Ironman é a competição mais difícil, talvez, que um ser humano possa competir. Se eu não me engano, não me falha a memória, o Ironman é 32 quilômetros de natação, 40 e tantos quilômetros de corrida e 180 quilômetros de pedal, irmãos, seguido, sem parar. Detalhe, tem um tempo mínimo para fazer, porque vem um caminhão atrás. Se você não está dentro do tempo, o caminhão te bota da caçamba e já era, você está eliminado. Só que todo corredor de Ironman, antes dele fazer o Ironman, ele faz o quê? Um triatlo, que é a mesma competição das 3 modalidades, mas em tempos menores. Aí muito antes dele fazer um triatlo, primeiro ele aprende a nadar, né, irmãos? Porque se não souber nadar não dá para fazer, né? É o meu caso, eu tive que aprender na raça, para pelo menos tentar um dia, né? Correr eu corro bem, pedalar eu pedalo bem, mas para nadar, ainda bem que os irmãos me desafiou lá na praia, lá nós nadamos, né? Uns 10 metros, mas nadamos, né? Não, foi mais, né, irmão? Foi bom. Mas é assim, irmãos. Então ele começa aprendendo o básico, só que ele não volta atrás. Um corredor de Ironman, ele não quer voltar para o triatlon, ele quer concluir a prova de Ironman. Raramente um corredor de Ironman vai concluir o Ironman na primeira competição dele. Tem gente que está há 10 anos competindo no Ironman e ainda não conseguiu concluir a prova, mas a cada prova ele avança um pouco mais, ele vai um pouco mais, ele avança no seu tempo, até que um dia ele chegue na chegada, ele cruze a chegada, irmãos, e receba a recompensa. Então é isso que Paulo está insistindo aqui, irmãos. E Paulo aqui, irmãos, ele está falando, irmãos, vocês já alcançaram a maturidade. Vocês já alcançaram um nível de maturidade, então pare de perder tempo com falsas doutrinas, mas segue na maturidade pela qual o Senhor já ministrou no seu coração. Para de dar ouvido para falsas doutrinas, para de perder tempo com falsas doutrinas, irmãos. Paulo lá em Gálatas exortando os irmãos, ele está furioso pelo falso evangelho. Mais uma vez aqui Paulo vai trabalhar essa mesma tônica. Não dê ouvidos, irmãos. Mas aí o que Paulo vai falar no verso 17, irmãos? Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, irmãos. Ao nível desse cara. Ele exorta os irmãos primeiro, encoraja eles, mantém esse nível de maturidade. Aí o que ele fala no verso 17? Caros irmãos, sede meus imitadores. Paulo simplesmente fala assim, ó, manda no peito aqui que eu resolvo. Assim como eu resolvo, vocês também precisam fazer. Olha para mim, olha o que eu estou fazendo, para que vocês também sejam meus imitadores. E prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então Paulo está falando assim, olha para mim, mas se eu não tiver, olha para os irmãos, aqui ó, olha para esses irmãos que estão caminhando de acordo com o padrão do comportamento do que temos vivido, que é o Evangelho. Ele vai dizer a mesma coisa na carta que ele escreve aos Coríntios, sede meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo. Eu sei que é um processo, irmãos, mas essa é a nossa corrida. A nossa corrida diária é que nós possamos cada vez mais sermos imitadores de Cristo, parecidos com Cristo. Esse é o princípio principal do discipulado cristão. O que é o discipulado? O Leandro nos ensinou o que é o discipulado. Vocês lembram aqui? O que é o discipulado? Ele até deu exemplo com o pastor Murilo. Pegou o pastor Murilo, vem cá, Cordeiro. O que ele fez com o pastor Murilo? O que é o discipulado? Ah, Cordeiro, vamos andar junto? Quer seguir o evangelho? Quer ser discipulado? Então bora. É caminhando, irmãos. É na caminhada. Assim é o discipulado. Obrigado, meu irmão. Assim é o discipulado. Essa é a melhor maneira. É isso que Paulo está falando. Sede meus imitadores. Olhe para mim, olha o que eu faço, como eu estou fazendo, a maneira pela qual eu estou fazendo, sede meus imitadores. Então nós precisamos, irmãos, aprender com esse homem que andava em maturidade, andava rumo ao alvo,
Coisas velhas ele ia deixando para trás. Vão haver fardos no meio dessa caminhada, irmãos. Vai haver peso, vai haver momentos ruins. Todos nós vamos passar por altos, por baixos, mas nós precisamos aprender a ir deixando para trás e seguindo e avançando rumo ao alvo e cada vez mais entregando todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Todos nós temos áreas da nossa vida que nós ainda talvez não entregamos ao Senhor por completo, mas na medida da maturidade que nós avançamos, nós precisamos entregar todas as áreas ao Senhor. Solta para mim, Luquinha, a próxima citação. O estilo de vida seguido pelos cristãos deve ser um exemplo que vala a pena ser seguido pelo mundo. Esse é um desafio, irmãos. Esse é um desafio que nós temos enorme, porque o nosso estilo de vida, ele tem que ser um estilo de vida que vale a pena ser seguido pelo mundo. Esse é o mais eficaz método de evangelização em massa de todos os tempos. Existiu uma pesquisa, e essa é uma pesquisa real, irmãos. Um instituto de pesquisa fez um estudo e comprovou que se realmente houvesse o arrebatamento da igreja, preste atenção nisso, irmãos. Se realmente ocorresse o arrebatamento da igreja, assim como a Bíblia diz que vai haver, levaria-se em média 2 meses para a população perceber que a igreja foi arrebatada. Se hoje houvesse o arrebatamento, só daqui 2 meses o mundo lá fora ia perceber, uai, aqueles crentes enjoados parece não estar mais aqui, né? O que será que aconteceu? Irmãos, isso mostra que o nosso estilo de vida, ele não está sendo um exemplo para que o mundo nos siga. Isso demonstra, irmãos, que o mundo lá fora não está olhando para nós e falando assim, é isso que eu preciso. É essa vida que eu preciso viver. É a pessoa pela qual eu preciso ser imitador. É essa pessoa que eu preciso caminhar perto. A parte B vai dizer aqui nesse texto, nós estamos no 17, vai dizer assim, irmãos: caro irmão, seja mesmo imitador de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Paulo aqui encoraja os irmãos a viver com um exemplo de experimentar, irmãos, não só a caminhada, mas viver de fato, irmãos, uma transformação real na sua vida. Não é só incentivar e motivar outras pessoas na caminhada, mas é você de fato viver uma transformação genuína de vida. Ele continua dizendo no verso 18, portanto, como já os adverti várias vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo com lágrimas nos olhos, irmãos, sofrendo, porque em meio a nós existem pessoas que são inimigos da cruz. Ele está aqui, irmãos. Ele já nos mostrou que nós devemos imitar aqueles que parecem com Cristo, aqueles que são amadurecidos, aperfeiçoados, maduros. Mas ele também está nos mostrando aqui aqueles pelo qual nós não devemos imitar. E aqui ele está se referindo a quem? Os judaizantes. Lembra dos judaizantes lá de Gálatas? Que ele está exortando aqueles irmãos com muita veemência. Malditos sejam esses judaizantes. E quem são esses judaizantes? Irmãos que estão em nosso meio. E quando eu falo em nosso meio, irmãos, eu não estou falando aqui no meio da Fluir, eu estou falando no meio da igreja do Senhor. E que aqui também não tenha, mas eu estou falando no meio da igreja. Está infestado de irmãos que se dizem cristãos, mas que Cristo não é o suficiente. É Cristo e mais alguma coisinha, né? E que exercem influência negativa. Por que Paulo está com lágrimas nos olhos? Porque ele sabe o prejuízo que essa falsa doutrina, que esse falso evangelho pode causar nos irmãos. Irmãos, ontem eu estava discutindo com os irmãos, discutindo no bom sentido, tá, irmãos?
discussão saudável, conversando, né, com os irmãos sobre teologia da prosperidade. Eu tenho um livro, irmãos, de um pastor presbiteriano. Eu falei que eu quero fazer um estudo dele aqui com os irmãos. Vocês vão ver o tanto que ele é suave, o tanto que ela soa bem aos nossos ouvidos, e parece que é o melhor evangelho a ser escutado, mas é uma falsa doutrina, irmãos. A teologia da prosperidade é uma falsa doutrina que está sendo pregada no nosso meio e nós não percebemos. E é isso que Paulo está aqui com lágrimas nos olhos, porque isso causa um prejuízo enorme para a igreja do Senhor, para o avanço. E quando nós fizermos o estudo desse livro, vocês vão ver, irmãos, que muitas vezes a gente não percebe o quanto é sutil. Não é algo gritante. É isso que Paulo está triste, irmãos. Não é porque eram irmãos satanistas, irmão do capeta, que estava lá falando. Não, irmãos. Eram irmãos que estavam no meio da igreja, andando no meio do povo de Deus. Era bode, mas que parecia ovelha. Era bode, irmãos, estava lá no meio, mas que se olhava para ele e falava, mas parece até uma ovelhinha. Mas disseminando um falso evangelho, a ponto de Paulo, com lágrimas nos olhos, exortar os irmãos: eu já os adverti, cuidado com o falso evangelho. E esse choro que Paulo está aqui, irmãos, não é um choro de raiva, é porque tem hora que a gente chora, mas é de raiva, né? Querendo esganar o irmão. Mas esse choro de Paulo aqui, irmãos, é um choro de dor. Paulo sentia dores, como de parto. Paulo estava em lágrimas, porque ele tinha esse sentimento de amor pela igreja. E Paulo continua no verso 19: o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus delas é o estômago, é o orgulho que eles ostentam, fundamentando-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno, apenas com o que é aqui da terra, irmãos. Essa é a única preocupação que eles têm. Na época de Paulo já havia os chamados cristãos nominais, pessoas que se diziam cristãos, mas nas suas práticas diárias demonstravam nitidamente o contrário. Paulo se refere a dois tipos bem definidos: os judaizantes. Então presta atenção, são dois tipos bem definidos e que ainda existe em nosso meio. São os judaizantes, os legalistas, desprovidos de amor cristão, mas apegados às leis do que ao Deus da lei, e aos antinominitas, ou seja, um outro exemplo, libertinos. Então aqui nós temos os dois extremos, os legalistas e os libertinos. Nós pregamos sobre isso na nossa série de Efésios aqui. A série de Efésios falou muito sobre isso, sobre as pessoas estarem buscando os extremos. Ou ela está indo muito para o legalismo, justiça própria, ou ela está indo muito para a libertinagem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E é esses dois tipos de irmãos aqui que Paulo está exortando, esses dois tipos de crente que não é crente, que está infiltrado no meio do povo de Deus, pregando uma falsa doutrina, irmãos. Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa eu preciso fazer. O sofrimento de Cristo na cruz parece que não foi suficiente, então eu tenho que dar uma forcinha para Ele, eu tenho que dar uma ajuda para Ele, porque senão não é o suficiente a morte dele na cruz, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E em contraponto, nós temos também os irmãos libertinos. Eu não preciso entregar totalmente, se eu entregar só o meu coração já está o suficiente, mas o meu bolso, o meu corpo, eu faço o que eu quero. Não, mas meu coração eu já entreguei para Cristo. Não, mas eu continuo fazendo o que eu quero, assim, com o meu dinheiro, eu continuo fazendo o que eu quero, assim, dentro do meu quarto. Não, irmãos, ou é tudo, ou é nada. E no verso 20, ele vai fazer para a gente caminhar para o fim. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, amém, irmãos? Não é aqui na terra, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando isso porque Filipos era uma colônia romana, eles não tinham necessariamente uma terra que fosse deles, irmãos. Então Paulo está deixando muito claro aqui para eles, ele está enfatizando
que quando nós somos nascidos de novo em Cristo Jesus, não importa de onde você veio, não importa a sua cidadania, não importa a sua familiaridade, não importa o seu sobrenome, agora nós passamos a ser cidadãos do céu. Nós passamos a ser um cidadão do céu, irmãos. Então a nossa morada não é aqui na terra. E ele vai dizer no final, a nossa expectativa, a nossa grande expectativa está no Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Olha a quantidade de características que ele dá para Cristo: o Senhor, o Salvador, o Cristo. Então Jesus não é apenas uma pessoa maravilhosa, irmãos, ele é governante. Jesus não é apenas um amigo íntimo, ele é rei. Jesus não é apenas uma pessoa que nos encontra, que nos transforma, ele é uma pessoa soberana e poderosa. Ele era Deus, mas ele abriu mão de tudo isso para nos ensinar a viver uma vida como homens, mas buscar a santidade. Esse é o Senhor, esse é o Salvador, esse é o Cristo pelo qual Paulo está falando: sede imitadores de Cristo, assim como eu também sou. Ele é o nosso padrão, irmãos. Ele é o nosso padrão. Quando não há homens para que você possa padronizar, Cristo tem que ser o seu padrão. Quando os homens te decepcionarem, quando os homens te frustrarem, olhe para Cristo, não perca Cristo de vista. Ele é o nosso padrão, é para Ele que nós precisamos olhar todos os dias. E para a gente encerrar, verso 21, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aqui, irmãos, Paulo está falando de um princípio teológico muito importante. É muito importante que nós tenhamos em mente, e que nós não percamos isso de mente, a revelação da ressurreição de Jesus, e da nossa também. Então Cristo Jesus, no dia da ressurreição, irmãos, nós precisamos estar com Ele. Mais uma vez, João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tito, capítulo 12, versículo 13, vai dizer assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos estar, irmão, aguardando, apreciando o dia do aparecimento glorioso de Cristo Jesus. Amém? A revelação, irmãos, acerca da ressurreição de Cristo dentre os mortos, é muito importante que ela seja muito clara na nossa mente, que isso esteja de maneira muito clara para nós, que esse é o dia do nosso prêmio, e esse dia vai chegar. A nossa esperança, ela tem que ser alimentada por essa palavra todos os dias, que esse dia da recompensa vai chegar. E a nossa esperança está em algo muito maior, irmãos, do que as nossas conquistas aqui na terra. Não que elas sejam ruins, não que você não possa ter conquistas aqui na terra, irmãos, mas você nunca pode perder de vista que a recompensa eterna é muito maior do que as nossas conquistas aqui na terra. É para lá que nós devemos correr, irmãos. É para lá que nós devemos ajustar a nossa prioridade diária. E para a gente encerrar, eu quero encerrar mais uma vez com essa pergunta: quais áreas da sua vida que você precisa ainda entregar ao Senhor? Qual área da sua vida, meu irmão, que você ainda precisa entregar ao Senhor? Nós vamos orar, e a minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo de Deus, através da palavra revelada, possa revelar aos irmãos qual a área da sua vida. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso entregar ainda totalmente ao Senhor, e eu sei disso, irmãos. Por isso é uma corrida, por isso é uma corrida diária. Existem áreas, irmãos, que a gente precisa dia após dia avançar um pouco mais, deixar para trás, abrir mão, irmãos, até que nós possamos entregar
tudo ao Senhor. Isso é o que Deus espera de nós, é o nosso tudo. Sabe por quê? Quando Ele deu o seu Filho unigênito, por amor a nós, Ele entregou tudo que Ele tinha. Ele não entregou parcialmente, irmãos, Ele entregou tudo dele, e em troca Ele espera o nosso tudo para Ele. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Quando você recebe essa palavra como palavra do Senhor na sua vida? Amém? Que o Espírito Santo, irmãos, possa confrontar a sua existência nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele possa vir de encontro ao seu mais profundo entendimento, para que você tenha a compreensão daquilo que foi ministrado aqui nessa manhã, para que não seja só mais uma palavra lançada ao vento, parece que não seja só mais uma reunião, onde você veio só para comunhão, mas que você veio para ser de fato, irmãos, transformados, assim como nós cantamos no início, uma nova vida, uma nova história. Se você de fato, irmãos, quer viver uma nova história, uma mudança de vida em Cristo Jesus, existem áreas na sua vida que você precisa entregar ao Senhor. Ainda existem áreas na sua vida que você precisa entregar totalmente ao Senhor. E eu, como pastor dessa igreja local, eu sou o primeiro a me colocar nessa fila, irmãos, para que nessa manhã todas as áreas das nossas vidas sejam entregues ao Senhor. Foi lido o texto aqui de Efésios capítulo 4, onde vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suporte que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que nós possamos dar suporte uns aos outros. Mateus, qual a área da sua vida que você ainda precisa entregar totalmente ao Senhor? Está difícil, irmãos? Conte com o meu suporte, porque também existem áreas na minha vida que eu preciso do seu suporte. E assim, irmãos, nós somos edificados, e assim nós vamos crescer como o corpo de Cristo, como a igreja gloriosa, crescendo na medida da maturidade, da perfeição. Correndo essa corrida, irmãos, não é uma corrida solo. Paulo o tempo inteiro ele está usando a palavra no plural, ele não está usando no singular. Não é uma corrida individual, irmãos, é um revezamento aqui de bastão. Não é só eu que estou correndo essa corrida, somos nós. E nessa corrida, irmãos, quando uns caem, cuide-se para que não caia também, para que quando o irmão cair ao seu lado, você o levante, você seja o suporte. Agora saiba que se você é aquele que caiu, existem irmãos para te dar suporte, irmãos. Pode nos faltar tudo, mas que não falte irmãos, que não falte a família espiritual pela qual o Senhor nos presenteou, que não falte a comunhão dos santos, que não falte isso a nós, irmãos. Feche seus olhos e nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, o meu pedido nessa manhã é para que o Senhor, ó Pai, na tua infinita misericórdia e graça, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, ó Pai, aquilo que nós não estamos enxergando, para que nós possamos ver aquilo que nós ainda não conseguimos ver, ó Pai, ou até mesmo para que o Senhor nos encoraje a abandonar, ó Pai, aquilo que nós já sabemos que precisamos abandonar, para que o Senhor nos encoraje nessa manhã, Pai, a deixar para trás. Paulo, ó Pai, foi muito categórico ao escrever: as coisas que ficaram para trás, deixo-as para trás. Existem coisas, ó Pai, na nossa vida e na nossa caminhada que nós vamos precisar deixar para trás. Muitas vezes nós não teremos forças, mas o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ó Pai, é a nossa força. Traga então essa força nessa manhã. Nos fortalece, Jesus, nessa manhã, para que nós venhamos ser um povo forte, que consegue deixar para trás, que consegue queimar as pontes, que
consegue, ó Pai, mudar de vida, mudar de rota, que consegue trocar as nossas verdades egoístas, verdades humanistas, e que nós venhamos, ó Pai, ser então encharcados com as verdades do Senhor, encharcados com a verdade do Evangelho. Nós devemos ser encharcados, ó Pai, com a Tua verdade, não com a nossa verdade, ó Pai. Nos faz servos humildes, assim como Cristo não usurpou ser como Deus, ó Pai, mas Ele se humilhou, tomando forma de homem, para que muitos pudessem ser alcançados, ó Pai. Que nós temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que nós devemos nos humilhar nessa manhã, ó Deus, a ponto, ó Deus, de na nossa vulnerabilidade, deixarmos para trás aquilo que precisamos deixar para trás. Nós possamos entregar ao Senhor, ó Pai, aquilo que ainda não entregamos. Que nós possamos, ó Pai, nessa manhã, morrer, para que nós possamos viver. Ainda que o mundo lá fora não entenda, ó Pai, ainda que as pessoas ao nosso redor não entendam, mas nós possamos morrer, para que assim nós possamos viver, porque o morrer para Cristo é lucro. Traga a nós essa consciência, ó Pai, traga a nós esse entendimento, que nós não devemos medir esforços, para que nós possamos cada dia mais cumprir a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, que a nossa corrida seja uma corrida que vale a pena ser corrida, ó Pai, não só uma corrida da vida, não só uma corrida pelo dinheiro, não só uma corrida por fama, não só uma corrida por status, não só uma corrida por bens, ó Pai, por posses materiais, mas uma corrida para que no dia da ressurreição nós venhamos estar lá junto com Cristo Jesus para a recompensa eterna, ó Pai. Que haja em nós esse mesmo sentimento, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção.